Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Christian Klein e é um prazer enorme estar com vocês hoje para mergulharmos juntos numa obra que eu considero, sem exageros, um dos antídotos mais necessários para a superficialidade espiritual dos nossos tempos. Estou falando de A Busca de Deus, de Aidan Wilson Tozer. E olha, embora tenha sido publicado lá em 1948, este pequeno livro tem uma força, uma relevância que parece ficar cada vez mais intensa. O nosso objetivo aqui hoje vai muito além de uma simples resenha. O que nós vamos fazer é uma verdadeira dissecação acadêmica do pensamento de Tozer. Vamos investigar, passo a passo, como ele constrói, com uma paixão que contagia, a sua tese central, a de que a vida cristã autêntica não é só um conjunto de doutrinas para a gente concordar, mas sim uma jornada, uma busca incansável e, acima de tudo, uma experiência real com a presença viva do próprio Deus. E para dar o pontapé inicial nessa nossa jornada, não existe frase mais perfeita do que esta, de Santo Agostinho. Ela é como a chave mestra que abre a porta para todo o universo de Tozer. Agostinho, com uma genialidade impressionante, consegue diagnosticar a condição humana inteira numa única frase. Pensem bem, existe dentro de cada um de nós uma inquietação que já nasce conosco, uma sede que nenhuma carreira de sucesso, nenhum relacionamento, nenhum bem material consegue no fim das contas satisfazer. Tozer parte exatamente daí. Para ele, essa inquietação não é um defeito de fábrica, de jeito nenhum. É, na verdade, um vestígio do nosso design original. É como se tivéssemos sido criados com um espaço interior, um santuário na alma, que tem o formato exato de Deus. Essa tal sede espiritual, portanto, não é um problema que a gente precisa resolver, mas um chamado que a gente precisa seguir. É o verdadeiro ponto de partida de toda a aventura da fé. Bom, e o nosso percurso de análise vai seguir a própria lógica dessa jornada da alma que o Tozer propõe. A gente dividiu em 6 etapas fundamentais. Primeiro, vamos investigar a origem dessa busca, que ele chama de impulso divino, e a nossa resposta a ele. Depois, vamos encarar de frente os maiores obstáculos, a necessidade de renunciar ao nosso eu e ao nosso apego às coisas. Na terceira etapa, a gente vai ver como desenvolver as nossas faculdades espirituais para, de fato, perceber a Deus. E isso vai nos levar ao clímax da jornada, o reconhecimento da sua presença universal e da sua voz ativa. Daí para frente, vamos explorar as consequências disso tudo, a restauração da nossa ordem interior e, finalmente, a santificação de toda a nossa existência, transformando o nosso dia a dia em adoração. Então preparem-se, porque essa é uma jornada que promete fundo. É muito importante que vocês entendam o propósito dessa nossa análise. Não estamos aqui para uma leitura simplesmente devocional, por mais que isso tenha o seu valor. O nosso objetivo é acadêmico. Nós vamos desmembrar a argumentação de Tozer para entender a sua força, a sua lógica e a sua relevância. Ele nos lança um desafio, abandonar o que ele chama de cristianismo de segunda mão. Sabe, aquela fé que a gente herda, teórica, que sabe tudo sobre Deus, mas que raramente experimenta o próprio Deus. A tese dele é um chamado forte, veemente, para sairmos da segurança do mapa, que são as doutrinas, os dogmas, e nos aventurarmos no território, que é a comunhão íntima, pessoal e transformadora com a pessoa viva de Deus. É um convite para deixar a aridez de uma ortodoxia sem vida para bebermos direto da fonte. E aqui surge uma pergunta muito pertinente. O que um livro escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial tem a dizer para o Brasil do século XXI, o Brasil do Pix, do Instagram, da inteligência artificial? E a resposta é, talvez mais do que nunca. Tozer escrevia contra uma religiosidade que ele já via se tornar mecânica, cheia de aparências, vazia de poder real. Ele usou uma imagem muito forte, a de uma igreja que arrumou o altar, dividiu o sacrifício em partes, mas se esqueceu de invocar o fogo. Se esse diagnóstico já era preciso em 1948, hoje ele é cirúrgico. Nós vivemos na era da distração programada, da autoexposição como se fosse virtude e da profundidade como um luxo que a gente não tem tempo para ter. A busca por silêncio, por interioridade, por uma realidade que transcende o material, que é o coração da mensagem de Tozer, não é um capricho espiritual. É uma questão de sobrevivência da alma no meio do caos da cultura digital. Para a gente manter o foco, nossa análise vai ser guiada por 4 objetivos bem claros. Primeiro, vamos aprofundar o conceito de sede espiritual, entendendo que ele é um motor divinamente instalado em nós que impulsiona toda a jornada. Segundo, vamos identificar e analisar, com a precisão de um cirurgião que Tozer nos ensina, os verdadeiros obstáculos à comunhão com Deus, que ele insiste não estão fora, mas dentro de nós, nosso ego e nosso apego.
Terceiro, e este é o ponto central da obra, faremos a distinção crucial entre conhecimento teórico, de catecismo, e o conhecimento vivo, experiencial, da presença de Deus. E por fim, nosso grande desafio, traduzir essa teologia, que pode parecer mística, em implicações radicalmente práticas para a vida cotidiana de um brasileiro, seja no trânsito caótico de São Paulo ou na rotina de casa. Ótimo! Então vamos mergulhar na primeira grande ideia. E o Tozer já começa invertendo completamente a nossa lógica. A nossa busca por Deus, por mais sincera que ela pareça, nunca é uma iniciativa nossa. Ela é sempre uma resposta. Uma resposta a um impulso que se origina no próprio coração de Deus. O que a gente vive não é uma busca solitária, mas uma espécie de dança divina, uma perseguição mútua, na qual Deus, por puro amor, sempre dá o primeiro passo. E para fundamentar essa ideia, Tozer se apoia num conceito teológico riquíssimo, chamado graça preveniente. Pode parecer um termo complicado, mas a ideia é bem simples. Preveniente significa literalmente aquela que vem antes. A doutrina diz o seguinte: por causa da nossa condição humana, ninguém simplesmente acorda num belo dia e decide por mérito ou capacidade própria buscar a Deus a partir do zero. Aquele primeiro pingo de interesse espiritual, aquela primeira inquietação com o transcendente, o menor desejo de ser uma pessoa melhor, tudo isso para Tozer já é a graça de Deus trabalhando em nós, nos atraindo, nos despertando, nos chamando para fora de nós mesmos. A nossa busca, portanto, não é a causa do encontro com Deus. Ela já é o efeito do amor dele que nos busca primeiro. E essa citação resume a questão com uma clareza que chega a desarmar. Nós o buscamos porque, e somente porque, ele primeiro colocou em nós um anseio que nos estimula à busca. Parem e pensem no que isso significa. Essa perspectiva muda tudo. Ela remove qualquer base para o orgulho espiritual. A pessoa que busca a Deus não é mais virtuosa do que aquela que não busca. Ela é talvez apenas mais consciente do chamado, que no fundo é universal. A vida espiritual deixa de ser uma escalada heróica e se torna uma resposta de gratidão a um amor que sempre nos antecedeu e nos sustenta. É uma compreensão profundamente libertadora. Agora, o que é fascinante é o contraste que Tozer estabelece aqui. De um lado, ele descreve o buscador satisfeito. A lógica dele é bem simples, linear. Fui salvo, encontrei Deus, missão cumprida. A conversão é a linha de chegada. O resultado disso, estagnação, complacência, um cristianismo de manutenção. Do outro lado, nós temos o buscador apaixonado, que Tozer chama de filho do coração ardente. E este vive um paradoxo divino. Quanto mais ele encontra, mais ele busca. Ter provado um pouco de Deus não satisfaz a sua sede, pelo contrário, a aprofunda. Para ele, a conversão não foi o fim da estrada, mas o portão de entrada para uma jornada infinita de descoberta. A satisfação gera uma insatisfação santa por mais de Deus. E é aqui que a crítica de Tozer se torna mais afiada. Ele alerta para um perigo muito sutil, o de nos tornarmos tão fascinados com as coisas de Deus que acabamos nos esquecendo do Deus das coisas. Isso se manifesta numa fé que se torna intelectual demais, focada em debater teologia, em defender ortodoxia a qualquer custo, ou em se ocupar com tantos programas e atividades da igreja que a gente negligencia o objetivo final de tudo isso, a comunhão com a pessoa de Deus. A Bíblia, a doutrina, a igreja são mapas, e mapas preciosos. Mas o perigo, diz Tozer, é a gente passar a vida toda estudando o mapa com tanto detalhe que acabamos morrendo de sede a poucos metros da fonte que ele aponta. Então, para a gente resumir esta primeira sessão, o ponto fundamental é este. A busca por Deus é uma dança, e quem nos tira para dançar é Ele. A graça preveniente planta em nós a semente da busca e a nossa parte a responder é cultivar essa sede. Portanto, uma contínua e às vezes até dolorosa insatisfação espiritual não é um sinal de fé fraca. Pelo contrário, para Tozer, esse é o batimento cardíaco de uma fé viva, é a marca de quem já provou o suficiente de Deus para saber que não pode viver com menos do que tudo que Ele tem para dar. E é essa fome sagrada que vai nos dar a força que a gente precisa para enfrentar os verdadeiros obstáculos da jornada, que não estão lá fora no mundo, mas aqui dentro de nós. Vamos avançar então para a segunda sessão, e aqui a análise de Tozer se torna mais confrontadora. Se a busca é uma resposta a um chamado divino, o que é que nos impede de correr livremente na direção dele? Tozer argumenta que as maiores barreiras são internas, e ele as agrupa em duas categorias que estão totalmente ligadas: nosso apego idólatra às coisas e, de forma ainda mais profunda, o nosso apego ao nosso próprio eu. Esta sessão é sobre como a possessividade é a raiz de toda a nossa inquietação. Para descrever a nossa condição, Tozer cria uma expressão muito forte: a tirania das coisas. Ele explica que o problema não está nos dons que Deus nos dá.
bens, família, saúde, talentos, mas na nossa atitude possessiva em relação a eles. A natureza humana, depois da queda, tem um instinto de agarrar, de possuir. Os pronomes meu e minha, que a gente usa o tempo todo, são para Tozer sintomas verbais de uma doença espiritual. Quando os presentes se tornam mais preciosos que aquele que presenteia, eles se rebelam contra nós. Deixam de ser bênçãos e se tornam tiranos, ocupando o trono do coração que pertence só a Deus, e nos escravizando com o medo constante de perdê-los. E essa análise é um espelho perfeito da nossa realidade brasileira, não é mesmo? Nós somos bombardeados o tempo todo por uma cultura de consumo que promete felicidade e identidade através da posse. A mensagem é clara: você é o carro que você dirige, o celular que você mostra, a viagem que você posta nas redes sociais. Essa busca por status, por validação externa, gera um ciclo vicioso de ansiedade, de endividamento. A crítica de Tozer nos força a perguntar: em que medida a minha busca por segurança e significado foi sequestrada por essa lógica do ter? Até que ponto a tirania das coisas está sufocando a minha sede por Deus, que é a única que pode de fato ser saciada? Mas como a gente se liberta dessa tirania? Tozer usa a história de Abraão no Monte Moriá como grande exemplo da renúncia que liberta. Vamos analisar o processo. Primeiro, o teste. Deus pede a Abraão aquilo que ele mais ama, seu tesouro, a promessa em forma de gente. Segundo, a agonia. A gente mal consegue imaginar a noite escura da alma daquele pai. Terceiro, a rendição. Num ato de fé que parece absurdo, Abraão entrega seu filho, confiando que Deus é fiel. Quarto, a restauração. No último segundo, Deus intervém e devolve Isaque. E aqui, no quinto passo, está o segredo. Abraão desce da montanha com o mesmo filho, mas ele é um homem completamente transformado. Por fora, nada mudou. Por dentro, tudo mudou. Ele agora tem o filho, mas não o possui mais. O coração dele foi purificado do apego. Ele está livre. Esse slide resume o conflito. A lógica da possessividade opera na base do meu, é movida pelo medo e o resultado é a ansiedade. A nossa identidade se funde com o que a gente tem. Já a lógica da renúncia opera na base do tudo é de Deus. É movida pela confiança no doador, não nos dons, e o resultado é liberdade e paz. A identidade se desloca de eu sou o que eu tenho para eu sou de Deus. A renúncia para Tozer não é um ascetismo de se livrar de tudo, mas uma cirurgia no coração para remover o câncer do apego. Em resumo, a conclusão dessa sessão é clara e muito desafiadora. Para Tozer, o caminho para a profundidade espiritual passa obrigatoriamente pelo vale da pobreza de espírito. A liberdade verdadeira não vem de lutar contra as coisas, mas de render o nosso direito a elas. É um processo doloroso, sim, mas ao removermos os ídolos das coisas e do eu do santuário do coração, a gente cria o espaço sagrado e vazio que convida a presença de Deus a habitá-lo plenamente. E com o coração agora mais livre, surge a próxima questão: como é que a gente aprende a de fato perceber essa presença? Entramos na terceira sessão, e aqui Tozer nos leva a um exame ainda mais fundo. Se já começamos a lidar com o apego às coisas, agora a gente encara um obstáculo mais sutil e ainda mais fundamental: o nosso próprio eu. Existe, diz ele, uma barreira invisível que nos separa da experiência consciente de Deus. Essa sessão vai tratar de como identificar e remover esse véu interior para então a gente poder cultivar ativamente as faculdades espirituais que nos permitem perceber o mundo invisível. A metáfora central que Tozer usa aqui é a do véu. Lá no templo do Antigo Testamento, um véu pesado separava as pessoas da presença manifesta de Deus no Santo dos Santos. O Novo Testamento nos diz que esse véu se rasgou com a morte de Cristo, abrindo acesso. No entanto, Tozer argumenta que um segundo véu ainda existe, um véu interior, tecido não com linho, mas com a substância viva do nosso eu não crucificado. O que nos impede de ver a Deus não é que ele esteja longe, é que o nosso ego está no caminho, funcionando como um véu opaco que bloqueia a luz divina. E quais são os fios que tecem este véu? Tozer é implacável na sua análise. Ele lista o que chama de pecados do eu. Olhem só a lista: autopiedade, aquele hábito de se fazer de vítima; autossuficiência, a ilusão de que a gente dá conta de viver com a nossa própria força; autoadmiração, o prazer secreto que a gente sente com as nossas próprias virtudes; autojustiça, a tendência de se sentir moralmente superior aos outros; e, o mais perigoso de todos, a autopromoção, que pode se disfarçar de zelo religioso, usando o nome de Deus para, na verdade, promover a nós mesmos. O ponto crucial de Tozer é que estes não são só atos isolados, são atitudes, são os fios que compõem o tecido do nosso ego. Se o problema é o véu do ego, a solução é a fé.
Mas Tozer redefine a fé de uma maneira radicalmente experiencial. Para ele, fé não é, em primeiro lugar, concordar com uma lista de doutrinas. Isso é o esqueleto, não é a vida. A fé viva é uma faculdade da alma, um sentido espiritual. Ele a descreve poeticamente como o olhar da alma. Assim como os nossos olhos físicos têm a capacidade de focar num objeto, a fé é a capacidade do nosso ser interior de se direcionar e se fixar na pessoa de Deus. A fé sai do campo da teoria e se torna uma prática de atenção contemplativa. E como se cultiva esse olhar? Tozer nos dá um roteiro prático. Começa com uma decisão, um ato de vontade. Eu escolho direcionar minha atenção para Deus. Em seguida, o direcionamento. Eu deliberadamente tiro meu olhar interior das minhas preocupações e o elevo para Cristo. O terceiro passo é o hábito. A repetição constante desse ato, no meio do dia a dia, transforma o que era um esforço consciente num reflexo espiritual. E o resultado é a comunhão, aquele momento sublime em que o nosso olhar, direcionado para Ele, encontra o olhar dele, que sempre esteve direcionado para nós. É nesse encontro de olhares que a verdadeira relação acontece. Recapitulando a terceira sessão, a jornada espiritual exige uma cirurgia interior para remover o véu do ego. Mas isso é só metade do trabalho. A outra metade é o cultivo ativo de uma nova forma de percepção, o olhar da alma. A fé se torna uma prática diária de atenção focada em Deus. Com essa nova capacidade de ver sendo desenvolvida, a gente está finalmente preparado para a revelação mais chocante e maravilhosa de todas, a de que Deus não está distante, mas imanente, presente em cada átomo da criação, bem aqui, agora mesmo. Chegamos agora ao que eu considero o cume, o ponto mais alto da obra de Tozer. Tudo que a gente viu até aqui foi uma preparação do terreno da alma. Agora, estamos prontos para a grande virada de chave, para a mudança de paradigma mais profunda que um ser humano pode experimentar. A transição de acreditar na onipresença de Deus como uma doutrina para aprendê-la como uma realidade viva, consciente e constante. Para nos ajudar a entender, Tozer distingue duas formas da presença de Deus. A primeira é a presença universal, ou imanência. Isso é um fato objetivo da realidade. Deus sustenta cada molécula do universo. Sua presença é a própria estrutura da existência. Isso é verdade, quer a gente acredite, quer não. O exemplo clássico é Jacó, que dormiu em Betel e só quando acordou percebeu: nossa, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A segunda é a presença manifesta. Esta não é um fato, mas uma experiência. É o momento em que a presença universal se torna uma revelação pessoal. É quando a gente se torna consciente de que Ele está aqui. O exemplo é Moisés diante da sarça ardente. O objetivo da busca espiritual não é fazer com que Deus venha até nós, mas despertar para o fato de que Ele já está aqui. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Se Deus permeia tudo, por que a gente vive como se fôssemos órfãos num universo vazio? A resposta de Tozer é direta. O problema não é um Deus que se esconde, mas um ser humano que não sabe ver. A nossa receptividade espiritual está atrofiada. Nós fomos treinados desde o nascimento a confiar só nos 5 sentidos. O mundo material é barulhento, colorido, exigente. Ele grita pela nossa atenção. O mundo espiritual é sutil, é silencioso, ele sussurra. E para a gente ouvir um sussurro no meio de uma multidão gritando, a gente precisa de intenção, de silêncio e de prática. E essa presença não é passiva, ela é uma voz ativa. Para Tozer, Deus não está em silêncio. A criação inteira é a sua autoexpressão contínua. Ele fala na majestade de uma floresta, na complexidade de uma célula, no imperativo da nossa consciência. E fala de forma suprema, clara e definitiva nas Escrituras. A Bíblia, para Tozer, não é um museu de palavras que Deus disse no passado. É a vocalização perfeita da voz que continua a falar no presente. A tarefa do buscador é aprender a sintonizar a frequência dessa voz que nunca cessa. Para sintonizar essa frequência, Tozer prescreve um remédio que é radicalmente contracultural e especialmente para a nossa cultura religiosa, muitas vezes hiperativa. Ele denuncia como uma monstruosa heresia a ideia de que mais atividade, mais eventos, mais barulho e mais gente significam mais da presença de Deus. Muitas vezes é exatamente o contrário. A cultura da correria e do entretenimento gospel pode ser um maior obstáculo à espiritualidade genuína. O convite de Deus, ecoando através dos séculos, permanece o mesmo: aquietai-vos. É na quietude da alma, no silêncio intencional, que o ruído do mundo se dissipa e a voz que sempre esteve lá se torna finalmente audível. Resumindo, esta sessão nos oferece a grande virada de chave.
A vida espiritual não é uma jornada para alcançar um Deus distante, é uma jornada para despertar para um Deus que está mais perto de nós do que a nossa própria respiração. A tarefa não é construir uma torre para chegar ao céu, mas escavar um poço de silêncio na nossa própria alma para encontrar a água viva que já brota ali. Isso exige uma mudança deliberada de foco, do mundo visível e barulhento para a realidade espiritual, invisível e quieta. E essa nova percepção da realidade nos leva inevitavelmente a uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus e com nós mesmos. Entramos na quinta etapa. Se a gente já aprendeu a perceber a presença constante de Deus, qual é a resposta adequada a essa realidade? Tozer agora explora as consequências práticas de viver sob o olhar da alma. Trata-se de restaurar a ordem original da criação, a relação correta entre o Criador e a criatura. E o fruto dessa restauração é algo que todos nós buscamos desesperadamente: paz, descanso e a virtude esquecida da mansidão. Tozer propõe um diagnóstico radical para a condição humana. Toda a nossa ansiedade, nosso medo e nosso conflito vem de uma única fonte, uma desordem fundamental na nossa relação com Deus. O pecado, na sua essência mais profunda, foi uma tentativa de golpe de Estado. A criatura tentou se sentar no trono do Criador. Nós nos colocamos no centro do nosso próprio universo, um lugar que por direito e por natureza pertence somente a ele. E viver como um usurpador é exaustivo. A gente precisa o tempo todo defender nosso pequeno reino, proteger nossa imagem e lutar por nosso espaço. Essa desordem é a fonte de todo o nosso cansaço existencial. Se o problema é a autoexaltação, a cura é a exaltação de Deus. Tozer sugere que esta simples frase, "Sê tu exaltado, ó Deus", quando deixa de ser um clichê religioso e se torna a atitude central da alma, é a chave que restaura a ordem. É a oração de abdicação. É dizer, em cada decisão, em cada pensamento, não a minha vontade, mas a tua. Quando a nossa vida se torna uma plataforma para a glória de Deus e não para a nossa, o centro de gravidade da alma retorna ao seu lugar certo e a harmonia é restaurada. A virtude que nasce dessa submissão é a mansidão, e é vital a gente resgatar o verdadeiro significado desta palavra. Mansidão, na nossa cultura, soa como fraqueza, passividade. Para Tozer, é o oposto. É uma força imensa. O homem manso não é aquele que tem uma opinião baixa sobre si mesmo, mas é aquele que simplesmente não pensa muito em si mesmo. Ele aceitou a avaliação de Deus. Em mim mesmo, não tenho nada. Em Deus, eu tenho tudo. E por estar seguro nessa verdade, ele está livre. Livre da necessidade compulsiva de se defender, de provar seu valor, de competir por atenção. A mansidão é a força tranquila de quem não tem mais nada a perder, porque já entregou tudo. Pensem nos fardos pesados que a gente carrega todo dia. O fardo do orgulho. Quanta energia a gente gasta gerenciando nossa imagem, se preocupando com o que os outros pensam. O fardo da pretensão. O pânico de sermos descobertos, de as pessoas verem nossas fraquezas e inseguranças. O fardo da artificialidade. O esforço exaustivo de manter uma fachada, de parecer mais feliz, mais bem-sucedido, mais santo do que a gente realmente é. A mansidão nos liberta de tudo isso. Quando Jesus diz, "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque sou manso e achareis descanso", ele está nos oferecendo a única verdadeira libertação, a libertação de nós mesmos. Em resumo, a paz que tanto buscamos não está em mudar nossas circunstâncias, mas em restaurar nossa posição. Deus no trono e nós aos seus pés, em confiança e adoração. Essa postura de mansidão nos liberta dos fardos esmagadores do ego. E essa nova ordem interna produz uma revolução na nossa vida prática. Ela dissolve a fronteira artificial que a gente criou entre a vida sagrada e a vida secular, unificando toda a nossa existência. Chegamos à seção final da nossa análise, onde a teologia de Tozer aterrissa de forma definitiva no chão da vida cotidiana. Todos os fios que a gente teceu até agora, a sede, a renúncia, o olhar da alma, a presença manifesta, a mansidão, se unem para criar a tapeçaria de uma vida unificada. Tozer nos mostra como demolir a falsa parede que a gente construiu entre o sagrado e o secular, transformando cada momento da nossa existência em um sacramento. Tozer identifica aqui um dos maiores sabotadores da alegria cristã, a vida em compartimentos. Nós criamos duas caixas. Na caixa sagrada, a gente coloca a oração, a leitura da Bíblia, o culto na igreja. Na caixa secular, a gente joga o trabalho, os estudos, o lazer, as tarefas de casa. E a gente vive pulando de uma caixa para outra.
O resultado é uma esquizofrenia espiritual. A gente se sente culpado no trabalho por não estar orando e fica ansioso na igreja pensando nos e-mails que tem que responder. Essa divisão rouba a nossa paz e nos impede de ver Deus em 90% da nossa vida. Este quadro compara as duas mentalidades. A vida dividida cria uma hierarquia de atos, gerando culpa e fazendo de Deus um visitante ocasional em momentos especiais. A religião vira um departamento da vida. Já a vida unificada, que Tozer chama de sacramento da vida, opera sobre uma premissa revolucionária: todo ato pode ser sagrado. Lavar a louça, preparar uma planilha, dirigir no trânsito, tudo pode se tornar um ato de adoração. Isso injeta significado e santidade no trabalho mais comum. Deus deixa de ser um evento e se torna um ambiente em que a gente vive. E essa citação é a chave mestra para essa unificação. Não é o que um homem faz que determina se seu trabalho é sagrado ou secular. É por que ele o faz. O motivo é tudo. A santidade não está na natureza da tarefa, mas na intenção do coração. Um médico que trabalha só por dinheiro está realizando um ato secular. Um gari que varre a rua com um coração grato como um serviço a Deus e à comunidade está realizando um ato de adoração. A intenção é o catalisador, a alquimia que transforma o chumbo do cotidiano no ouro da adoração. E como se pratica isso? Tozer nos oferece um caminho. Começa com uma consagração total, um ato de fé onde entregamos a Deus não só nossos domingos, mas nossas segundas-feiras. Depois, cultivamos uma intenção contínua, lembrando a nós mesmos ao longo do dia: estou fazendo isso para ti. O terceiro passo é o que ele chama de fé agressiva. Quando a voz da dúvida disser: isso é só trabalho, não tem nada de espiritual, nós insistimos pela fé que Deus se agrada dessa oferta. E, finalmente, com a prática, ocorre a transformação da percepção. A gente começa de fato a sentir a presença de Deus no escritório, na cozinha, no ônibus. O mundo se torna um mosteiro. Concluindo esta sessão, o auge da teologia prática de Tozer é a aniquilação da dicotomia sagrado-secular. Ao consagrarmos a intenção do nosso coração, a totalidade da vida se torna um sacramento. Deixa de existir aquela gangorra entre o tempo de Deus e o meu tempo. Todo o tempo é tempo de Deus. Toda a vida se torna um ato contínuo e alegre de comunhão, e o mundo inteiro se revela como ele realmente é, o templo do Deus vivo. Chegamos ao final da nossa análise. Vamos só recapitular rapidinho o percurso que fizemos. Vimos que a jornada da alma começa não em nós, mas em Deus, com uma sede que Ele mesmo planta. Essa busca nos força a confrontar nossos ídolos, as coisas e principalmente o nosso ego. Para avançar, precisamos remover o véu do eu e cultivar a fé como um olhar contínuo. Isso nos abre para a realidade da presença e da voz de Deus em toda parte. Viver nessa realidade restaura a ordem interna, nos dando repouso através da mansidão. E o resultado final é a transformação da vida inteira em um único sacramento, um ato contínuo de adoração. Se a gente pudesse resumir a tese de Tozer em uma única frase, seria esta: a verdadeira espiritualidade não é um sistema a ser aprendido, mas uma busca a ser vivida. Uma busca íntima, porque acontece no coração, experiencial, porque exige mais do que concordar com a cabeça, e transformadora, porque o encontro com o Deus vivo inevitavelmente nos refaz por completo. O destino final dessa busca não é o céu como um lugar, mas Deus como uma pessoa em quem nossa existência encontra sua unificação, sua santificação e seu propósito final. Para quem sentiu essa mesma sede despertada durante a nossa conversa e deseja se aprofundar, eu deixo 3 recomendações. A primeira, claro, é a leitura atenta da obra original de Tozer. Em segundo lugar, para um diálogo bem contemporâneo que responde à pergunta: tá, mas como eu faço isso? A obra de James K.R. Smith, Você é Aquilo que Ama, é fantástica, porque explora como nossas práticas e hábitos diários moldam nossos amores. E para os mais audaciosos, mergulhar na tradição mística que nutria o próprio Tozer, através de obras como A Nuvem do Não Saber, é uma jornada fascinante às profundezas da teologia contemplativa. E eu encerro deixando vocês não com uma resposta, mas com uma pergunta. Uma pergunta que, eu acredito, traduz o desafio de Tozer para a nossa geração. Numa cultura que lucra com a nossa distração, que nos treina para a superficialidade e que celebra a autoexposição como a maior das virtudes, ainda é possível praticar o olhar contínuo da alma em Deus? É viável cultivar a mansidão, essa virtude do autoesquecimento, num mundo que grita sem parar: olhe para mim? A obra de Tozer não nos oferece um caminho fácil, mas ela nos deixa com uma certeza inabalável. Por mais difícil que seja a jornada,
a busca vale a pena. Porque o destino dessa busca é o próprio coração de Deus, nosso único e verdadeiro lar, nosso único e definitivo descanso. Muito obrigado.